Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal FIIs com Clareza. Hoje vamos botar nosso foco aqui no TRX-F11, nosso fundo de renda urbana. Gostaria de iniciar com o nosso disclaimer padrão, não é recomendação de operação, recomendação de investimento, não é recomendação nem de compra nem de venda. É analisarmos um olhar crítico aqui ao relatório gerencial e ao que a gestão vem nos falando. Esse aqui é o último relatório gerencial do fundo até então, referente ao mês de fevereiro. TRX-F11, que para quem não sabe, convocou nova emissão, busca captar aí 250 milhões, a oferta é de 500, tá? Fundo de renda urbana, nós vamos ver no relatório, tem 57 imóveis, perfil de 95% deles voltado para o varejo. A gente vai ver aqui desses 57, 41 ele é proprietário, né, diretamente, 16 indiretamente. Vou explicar para vocês mais embaixo. Bom, fundinho para investidores em geral, gestão da TRX, gestora de recursos, administrado e custodiado pela BRL Trust, pessoal. Aqui alguns dados do fundo, PL de 1,6 bilhão, então fundo grande, vacância está em 0%, o que é maravilhoso. Deixei esse site aqui para a gente ter informações atualizadas no momento que eu faço esse vídeo. Liquidez diária, média aí de 9 milhões, liquidez muito boa. Fundo operando com prêmiozinho, PVP 1,03, o que significa que a cota de mercado está um pouquinho acima da cota do valor patrimonial. Dividend yield nos últimos 12 meses, né, anualizado, de 10,32%. Atualmente, enquanto eu faço esse vídeo, a cota está em 110,94, então esse é o valor de mercado da cota. Como acabei de dizer, vai estar um pouquinho acima do valor patrimonial dela. O valor patrimonial está em 107,22. E, como já disse, o valor do fundo, 1,6 bilhão. Fundo já grande para investidores em geral. Bom, aqui a gestão começa falando para a gente de um MOU, eita ferro, Memorando de Entendimentos, né, MOU, que objetiva aí fazer a venda de 8 lojas e comprar 3. E qual que é o grande ponto aqui, pessoal, que é importante? Os imóveis que estão sendo vendidos são da Assaí, o que é bem benéfico para o fundo, já que ele tem uma concentração muito alta, muita exposição a Assaí. Vou mostrar para vocês lá embaixo. E das compras são lojas da Decathlon. A gestão vem falando aqui que representa aproximadamente um lucro de 110 milhões, tá? Com uma TIR de 14,12% ao ano. Então, uma compra bastante interessante, uma operação bastante interessante, né? De venda e compra. Distribuição mensal, 0,9 centavos por cota, 90 centavos por cota, 0,9 reais por cota. E a gente vai ver que está com caixa legal também. Aqui, como eu falei para vocês anteriormente, 57 imóveis atualmente no fundo, distribuído em 14 estados. Bom, a gestão começa aqui com o cenário macro. Vocês já conhecem o perfil do nosso canal. Sempre recomendo a leitura atenta. Não vou fazer para vocês porque a ideia do canal é ser bem objetivo, bem direto e, acima de tudo, claro com vocês. Então, não vou ficar enchendo essa linguiça, mas sempre recomendamos essa leitura do cenário macro que vários gestores apresentam no início dos seus relatórios. Bom, como disse, distribuição de fevereiro foi de 0,90 centavos por cota, dividend yield anualizado de 9,5% aproximadamente. A gestão vem falando que teve impacto positivo pelo recebimento de aluguel das lojas Mateus, que foram recentemente adquiridas. E eles voltam a falar aqui do MOU, do Memorando de Entendimentos que eu mencionei, de venda de 8 lojas da Assaí e compra de 3 da Decathlon. Certo? Eles dizem aqui basicamente que eles vão ter 120 dias para realizar as diligências necessárias da operação. E aqui eles falam o schedule, né, o cronograma de pagamento, com aproximadamente 495 milhões na data de superação das condições precedentes, que é aquele do diligence, né, e o restante parcelado. O que eu acho interessante chamar a atenção aqui, pessoal, é que o comprador já vai fazer jus ao aluguel integral das lojas a partir do pagamento da primeira parcela. A princípio, um ponto negativo, mas evidentemente que esse tipo de transação já leva isso em consideração nos demais aspectos dessa operação,
quando vai determinar o valor, quando vai determinar as taxas, os índices. Então, acredito que fiquem elas por elas, além de terem feito uma, podemos chamar de compensação, porque o TRX F11 já vai fazer também jus à receita dos aluguéis a partir do primeiro pagamento quanto às lojas que está comprando. Então, sempre tem aí busca uma equivalência, né, pessoal? Bom, loja Decathlon, vem falando um pouquinho das lojas que estão comprando. Ó, indicadores do fundo aqui. Alavancagem, o que eu queria comentar com vocês, que eu falei ali em cima, concentração das receitas em açaí. Valores atuais, 45,77%. Então fica muito concentrado no açaí, mas após a transação vai ter uma redução boa nessa porcentagem, justamente porque está vendendo aí muitas lojas de açaí. Isso é extremamente importante, porque, ao meu sentir, é o ponto de maior atenção desse fundo aqui. A grande dependência do açaí, tá, pessoal? Durante o mês, captou recursos para fazer frente aos investimentos, vem falando aqui de um novo CRI, né, que eles anteciparam recebíveis, indexador IPCA. O que é legal aqui a gente perceber é que com a emissão desse CRI, né, Certificado de Recebível Imobiliário, teve um aumento da alavancagem. A alavancagem, pessoal, para quem não está acostumado, é basicamente dívida, tá? Isso aqui é uma crítica que a gente faz ao fundo, porque essa emissão que ele acabou de convocar, buscando captar 250 milhões, oferta de 500, cara, não faz sentido você fazer alavancar para depois fazer emissão. Essa emissão já tinha que ter vindo há um tempo para pegar esse recurso e utilizar no que a gestão acha devido, ao invés de fazer dívida, emitir dívida, né, alavancagem. Então aqui, basicamente, vem falando com a emissão do CRI, teve aumento da alavancagem nesse momento, mas que esperam que com a finalização das diligências e condições precedentes eles consigam diminuir a alavancagem. A gestão está atenta, pelo menos esse é um ponto bom, a essa alavancagem, né? Demonstração de resultados, DRE, aqui a gente vê que teve distribuição de 0,90 centavos por cota, e acumulou aí 0,41 por cota, então está fazendo um caixa, ponto positivo. Histórico de distribuição de cota nos últimos 24 meses, sempre no patamar aí de 0,90 centavos, nada a ser comentado aqui. Rentabilidade de negociação, a gente vê que o dividend yield ficou em 0,81, superou o CDI líquido, né? É o mínimo que a gente espera de um fundo bem gerido, fundo grande. Histórico de variação, retorno acumulado, esses gráficos aqui, somente críticas, porque utilizar cores tão parecidas, né? Mas não é nenhum comentário a tecer. Aqui que entra a parte interessante, pessoal. Características, perfil dos ativos do fundo. A gente vai ver que a alocação dos recursos, imóvel 60%, TRX-B11, que é o fundo aí que anda lado a lado com o TRX e F11, está em quase 30%. FIIs, pouquinho, 6,5% em cotas de outros fundos imobiliários. Perfil dos imóveis, como comentei com vocês, mais de 95% do perfil do imóvel é de varejo, o restante fica em imóvel com um perfil logístico. Segmento de atuação dos inquilinos, tipo de contrato, quase 95% atípico. Diversificação da receita, aqui não vale a pena a gente parar tanto, porque com essa captação, isso aqui vai alterar completamente, né? Busca captar 250 milhões, a oferta de 500, então a gente está falando de um fundo que tem 1,6 bi de PL atualmente, então isso aqui vai ter uma boa reviravolta com a captação e os novos aportes aí, novas operações, melhor dizendo. Diversificação de área bruta por inquilino, como disse, são 57 imóveis, é um fundo bem diversificado. A área bruta locável, as maiores estão aqui, ó, nesse imóvel aqui, 5,07% para o ativo Pão de Açúcar, né? É um logístico, aqui na Caucaia, os dois maiores, esse, e o outro maior está aqui, ó, 5,9% de concentração para Leroy Merlin, em Salvador. São os dois maiores, as duas maiores concentrações de área bruta locável, restante a gente vê que fica bem pulverizado, fica bem diversificado, melhor dizendo, bem abaixo. Os que alcançam o patamar de 5% são esses. Diversificação da receita por estado, fundo com ativos imóveis bem diversificados. Aqui o portfólio
a gente vê, importante perceber, saldo remanescente 94%, né? Aqui já leva em consideração os meses, multa, aviso prévio. Vencimento dos contratos começam em 2030 e representam só 4,75% da concentração. Então, o fundo está bem tranquilo, muito tranquilo. Prazo médio dos contratos 14 anos. A maior preocupação vai chegar lá em 2035 só. Reajuste, vão começar em abril, 2,17%, maio, aí sobe um pouquinho, né? Esses reajustes. Temos que ficar atentos em junho e julho. Mas é um fundo que, de modo geral, está bem tranquilo. Aqui o que eu falei para vocês, que o TRX F11 anda lado a lado aí com o TRX B11. 41 imóveis que é de propriedade do TRX F11, como locador, né, proprietário locador direto, foi o que eu comentei, e 16 que ele tem participação indireta, em razão do TRX B11. Totaliza 57 imóveis, como eu falei para vocês. Indicador de estrutura, saldo devedor das securitizações, a gente está falando da alavancagem. Essa é a crítica que a gente faz, não tem porquê. Essa emissão já deveria ter saído bem antes para poder alocar esses recursos e não precisar fazer uma alavancagem, não faz sentido. E aqui começam falando do portfólio de imóveis do fundo, pessoal, que por óbvio também não ficaremos checando um a um com vocês, encheção de linguiça, mas quem tiver curiosidade, tá aqui a foto de cada um dos imóveis, localidade, ABL, tipo de contrato, vencimento, enfim, um estudo mais aprofundado que nós aqui do canal fazemos e recomendamos a todos os potenciais investidores que façam também para terem a noção real do portfólio do fundo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Basicamente, pontos de atenção, alavancagem do fundo. Ponto de atenção, emissão convocada. Torçamos para que seja uma emissão bem feita e que consigam fazer uma boa captação. Vacância física, 0%, bem interessante. E outro ponto de atenção, redução da concentração em açaí. Bem interessante. Tomara que esse memorando de entendimentos vá para frente. Eles têm 120 dias para fazer toda a análise da operação, para ver se vai para frente ou não. E indo somente pontos positivos, reduzindo aí bastante, né, o açaí do portfólio. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, segue a gente. E um abraço, até a próxima.